Fala pessoal do oitavo ano, aqui é o professor Éder e hoje a gente vai iniciar a aula 2 da apostila 2, né? Então a gente vai continuar falando desse processo migratório que compôs a população brasileira também, né? A gente sabe que historicamente a população brasileira é composta de portugueses, né, que vieram colonizar o nosso país, indígenas que faziam parte, que são os povos nativos do nosso país, e por africanos, né, que vieram para o Brasil para serem escravizados. Então essa junção de índios, negros e brancos portugueses formaram a base da população brasileira no primeiro momento. Só que após o período da escravidão, né, a assinatura da Lei Áurea, o Brasil teve uma dependência muito grande dos povos que vieram migrar para o nosso país por causa da cultura cafeeira, da cana-de-açúcar, da agricultura no geral, né? Que era o forte da economia do Brasil, era a base econômica do nosso país. Então o Brasil, de alguma forma, atraiu muitos povos, principalmente da Europa, que estava passando por grandes dificuldades, alguns países, principalmente a Itália, que migraram para o nosso país no primeiro momento para trabalhar na lavoura e que depois fizeram parte da composição cultural e populacional do nosso país. Então, vou falar de alguns grupos que imigraram para o Brasil no século XIX e que ajudaram a formar cidades, a formar novas questões culturais para o nosso país, ok? A gente percebe hoje que o Brasil ainda é um país que recebe muita gente, né? De venezuelanos, haitianos, né? Povos principalmente aqui da América do Sul. E também o brasileiro é um povo que migra muito, né? Para os Estados Unidos, para a Europa. Então a gente atrai muita gente ainda e também migra bastante, né? Um país que tem essa característica. Mas nessa aula de hoje, eu vou focar mais nesses primeiros grupos que formaram essa primeira leva de imigração no Brasil, de imigração, né, no caso, lá no século XIX. Então, podem abrir a apostila de vocês na página 6, né, portugueses. Né? Então, vou começar aí com portugueses. Né? Os portugueses, mesmo após a independência do Brasil, continuaram sendo um grupo numericamente mais importante. Né? Eles foram fixando em várias regiões do Brasil, principalmente nas áreas urbanas, comandando o setor terciário, né, da economia, o comércio. Né? Por isso que tem muita essa associação com o português da padaria, né? Por aí vai. No extremo sul do Brasil, tiveram importância também na colonização da campanha gaúcha, lá nos Pampas, né? Deram origem ao gaúcho típico, né? Esse gaúcho típico que a gente conhece também é uma mistura da cultura indígena lá dos charruas lá no sul com a cultura portuguesa, cultura europeia. Então é uma mistura de culturas também. Né? Também fazem parte lá nos Açores, lá os portugueses que vieram do Açores para Santa Catarina. Né? Então os portugueses, eles de alguma forma ocuparam boa parte do território do Brasil. Né? Outro grupo bastante importante, principalmente aqui em São Paulo e no sul do Brasil, são os italianos. Né? A Itália passava por uma crise social, econômica e política muito grande no século XIX. Né? Tinham crise de fome mesmo. Né? E muitos italianos foram forçados a migrar para outros países em busca de condições melhores. Então tem muita colônia italiana na Argentina, no Uruguai e também aqui no Brasil. Né? Os italianos aqui no Brasil, eles ocuparam bastante o estado de São Paulo e também a região sul do Brasil, né? Trazendo o cultivo da uva, a produção de vinho. Né? Então, entre os principais cidades de colônia gaúcha, lá no sul, vai ter Caxias do Sul, Garibaldi, Bento Gonçalves, que são cidades que têm uma tradição da cultura da uva, né, da produção de vinho. Em Santa Catarina, eles ocuparam lá o Vale do Rio Turvo, né, e também as cidades de Criciúma, Nova Trento, Nova Veneza. Né. Essa questão da Nova, sempre quando uma cidade vem acompanhada do Nova,
antes, tipo Nova Veneza, Nova Trento, Nova Iguaçu, Nova Lima, é de alguma forma, uma adaptação dos imigrantes para o local que eles foram imigrar. Né? Então eles trazem a cultura dessa cidade e, de alguma forma, entre aspas, refundam a cidade no novo lugar. Então por isso que tem muito essa questão da nova, né, antes do nome da cidade. Né? E também é muito importante destacar a importância dos italianos aqui no estado de São Paulo, né, na cultura cafeeira no interior, principalmente os italianos que vieram para cá do século XIX até o início do século XX. Né? Então a capital paulista, né, São Paulo tem muitos bairros tradicionalmente de italianos, como Bexiga, o Brás, Barra Funda, a Moca. Então existe muito essa tradição italiana, seja na questão do trabalho, ou seja mesmo na questão cultural, esportiva, né? Vários times brasileiros foram fundados por italianos, né? Como o Palmeiras em São Paulo, o Juventus também em São Paulo, o Cruzeiro em Minas Gerais. Então, quem gosta de futebol e se liga no esporte também vai ver bastante essa contribuição italiana, assim como os portugueses também, né? Com a Portuguesa em São Paulo, com o Vasco no Rio de Janeiro. Então, existe muito essa relação também dos imigrantes europeus com o esporte. Outro grupo importante também foram os japoneses, que se concentraram basicamente no litoral de São Paulo, em Santos, nas regiões de Mogi das Cruzes, Suzano, Cotibe, Una, aqui no estado de São Paulo, trazendo a questão da cultura das hortaliças, né, do cultivo dessas atividades agrícolas. Né? Então, os portugueses também, os japoneses também vieram para o Brasil, principalmente após 1908, né? Quando chegou o primeiro navio com imigrantes japoneses aqui no Porto de Santos. Né? Então, eles também têm essa importância bem interessante nesse caldo cultural do Brasil. Né? Aqui tem uma foto do bairro da Liberdade, em São Paulo, que é um tradicional bairro japonês daquela cidade. Né? Outros grupos também, né, como alemães, né, aí já concentrado principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Né? Então a gente pode se destacar aí cidade de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Blumenau, Joinville, Brusque, Itajaí, são cidades tanto de Santa Catarina quanto do Rio Grande do Sul que teve muita imigração alemã, principalmente nos séculos XIX, e formaram lá pequenos núcleos agrícolas, né, pequenas indústrias, contribuindo para o desenvolvimento econômico desses dois estados, principalmente. Né? Outros grupos que cabem um destaque também, né, são os espanhóis, que teve um grupo que concentrou principalmente no sul e sudeste aqui do Brasil, libaneses, judeus, né, povos lá da região do Oriente Médio, também migraram para São Paulo e Rio de Janeiro, atuando nos setores do comércio, né, e da indústria. E os eslavos, né, povos de origem polonesa, russa, ucraniana, que vão se concentrar bastante no estado do Paraná. Então, no primeiro momento, oitavo ano, esses são os grupos que vieram para o Brasil, principalmente a partir do século XIX, para trabalhar na cultura agrícola e que depois foram desenvolvendo para a indústria, foram abrindo comércios e foram ampliando a sua atividade profissional e também contribuindo com a sua cultura própria para a formação de uma nova cultura brasileira. Ok? Então, esses são os principais grupos que a gente traz aí: os portugueses, italianos, japoneses, alemães e esses grupos mais minoritários aí, né? Povos do Oriente Médio, lá os libaneses, os judeus, os povos eslavos e os espanhóis, ok? Então, depois de toda essa contextualização aí histórica e geográfica desses povos imigrantes, eu vou deixar duas questões para vocês responderem. Né? A 4 não precisa responder, não. Então, a 3. Identifique o imigrante estrangeiro que chegou ao Brasil a partir da leitura do texto. Então, abre aspas.
Concentram-se em São Paulo, no norte do Paraná, e em pequenas colônias do Pará e Amazonas. Dedicaram-se inicialmente às atividades agrícolas e depois avançaram bastante no setor terciário. Seus descendentes geralmente apresentam maior escolaridade que os demais grupos étnicos do país, né? Então, qual é o imigrante estrangeiro de acordo com esse texto? São os japoneses, são os italianos, são os portugueses, são os espanhóis? Vocês vão responder aí na questão 3. E vou deixar a questão 5 também. Aqui vocês vão elaborar um pequeno texto, né, aqui abaixo, de acordo com essas imagens que vocês estão observando aí. Então aqui, criança descendente de imigrantes europeus, armazenamento de vinho em Bento Gonçalves, cultivo de uva na Serra da Gaúcha e Caxias do Sul, importante centro urbano industrial. Essas 4 imagens têm relação com algum grupo imigrante? Esse grupo imigrante trouxe alguma cultura diferente para o Brasil, sei lá, de produção de vinho, de construção de uma nova cidade no sul, né? Por aí vai. Vocês vão entender essas imagens aí, ler o texto também, né? Que ajuda, e vão fazer um pequeno texto aí relacionando essas imagens, ok? Então é isso, o 8º ano que eu vou deixar para vocês. Próxima aula a gente vai falar um pouco dos imigrantes que vieram para o Brasil mais recentemente, né, de bolivianos, venezuelanos, haitianos, né, e ficaremos por aqui no momento. Qualquer dúvida, entre em contato no WhatsApp, mandem as atividades por lá também. E é isso e até a próxima.